Boa tarde, meu nome é Lucinda Caetano, aqui está o meu e-mail, se precisarem depois falar comigo, tirar alguma dúvida. Estou aqui para apresentar um trabalho denominado Narrativas Urbanas, Centros Antigos e Sociedade Civil, os casos de Portimão e Lolé, no Algarve, em Portugal. Aqui está o percurso, não vou me deter aqui, porque à medida que for passando, vocês vão verificando. Quero só explicar que este trabalho é uma subinvestigação no âmbito do doutoramento em urbanismo e os objetivos são a análise das distinções e mutações culturais e humanas que ocorrem em dois aglomerados urbanos, em duas cidades muito próximas em termos culturais e até de densidade, mas que depois assumem configurações diferentes devido à materialização das diferentes políticas urbanas, e isso irá determinar um nível de apropriação da comunidade diferente. Como introdução, queria chamar a atenção aqui para a cidade e a nova agenda urbana. A cidade, que no dizer de Mumford, é a concentração máxima de poder e cultura de uma comunidade e onde os centros antigos, como repositórios desse percurso temporal, terão ainda mais importância. E Kostov, quando fala das ruas e dos locais públicos como palcos dos agentes da sociedade civil. Em termos da nova agenda urbana, que sai da Conferência das Nações Unidas, Habitat 3, volta a noção da função social das cidades que devem promover o engajamento cívico e criar esse sentimento de pertença e apropriação. No fundo, é um reviver do direito à cidade de Lefebvre, da década de 60 do século XX. Outras duas questões importantes e que se relacionam com este trabalho é a questão da sociedade civil e do associativismo, onde nas nossas democracias neoliberais a cidadania e a identidade são potenciadas pelo associativismo ou pelos movimentos cívicos, ou podem ser, e os centros antigos é a identidade, que de acordo com Fernandes, acaba por estar plasmado no tecido urbano edificado, né, como a preservação dessas memórias dos lugares e a identidade estética da cidade, e que Brandão define a identidade como esse sentimento de pertença, tanto individual quanto coletiva. Em termos de conceitos e definições, chamo a atenção aqui para a questão da imagem pública coletiva de Lynch, quando fala que a cidade acaba por ser a sobreposição de imagem de vários indivíduos, e Halbach, quando diz que a memória coletiva, no fundo, é um conjunto de lembranças construídas socialmente. Elas são individuais, mas são também coletivas, e inclusive nessa transmutação ou permanência, acaba por ser um trabalho que é feito coletivamente. A metodologia, ela parte de uma análise histórico-cultural, com base na revisão crítica bibliográfica e na observação direta, que depois será então corroborada ou refutada por inquéritos realizados a agentes da sociedade civil selecionados. Inicialmente, gostaríamos de falar aqui sobre o enquadramento regional. O Algarve é uma zona que fica a sul de Portugal, separada do continente português, do restante território, pelas serras de Monchique e do Caldeirão. Separa-se da Espanha através do rio Guadiana. E, em termos de latitude, ela é dividida entre serra, barrocal e litoral. Em termos longitudinais, temos do lado nascente o sotavento, do lado poente o barlavento. Em termos fundacionais, temos aqui a exemplo do país, de Portugal, todo o país, como diz Fernandes, basicamente são cidades
ribeirinhas ou cidades colina. O Algarve representa exatamente isso. Temos aqui duas linhas fundacionais, uma junto ao litoral e uma mais interior, nos pontos mais altos das cidades colinas. Os nossos casos de estudo, Portimão e Lolé. Portimão, cidade ribeirinha, Lolé, cidade colina. E aqui alguns indicadores para nos dar uma noção da configuração dessas cidades, dos nossos casos de estudo. Chama atenção para a diferenciação entre Portugal e Brasil. No caso, município equivale a estado e o que nós chamamos junta de freguesia ou cidade seria o município. No caso de Portimão, o estado tem 182 km² e em Lolé 763 km². Lolé é bem maior, pega o Barrocal e a Serra, enquanto Portimão é mais litoral e barrocal. E Lolé é o quarto maior concelho ou estado de Portugal. A densidade é bastante baixa. Nos dois casos, a densidade é bastante baixa, sendo menor em Lolé, 92 habitantes por km², enquanto em Portimão são 305 habitantes por km². Relativamente à cidade ou ao município, não é? Portimão, basicamente, tem na cidade quase que a totalidade da sua população, 45 mil, enquanto em Lolé apenas está 25 mil dos 70 mil habitantes. A zona amuralhada e mais uma franja envolvente, no caso de Portimão são 17 hectares, no caso de Lolé 7 hectares. A densidade na zona antiga em Portimão é de 80 habitantes por hectare e de Lolé 58, isto com base nos censos de 2011. Em termos fundacionais, Portimão, como vemos aqui, tem uma implantação geográfica privilegiada. Alguns historiadores asseguram que terá sido fundada por cartagineses. O que nós sabemos é que, de fato, houve aqui uma ocupação romana forte, não só pelo topônimo, Portus Magnus, mas pelas escavações arqueológicas, que falaremos mais à frente. A questão é que Silves, que fica uma cidade colina próxima de Portimão, cujo rio Arade antigamente era navegável até Silves, depois do assoreamento passou a não ser, só para barcos realmente muito pequenos, mas quando Silves era a capital do Algarve, durante a época da ocupação árabe, Portimão era o porto de Silves e teve realmente uma importância bastante acentuada. Aqui está a muralha como elemento estruturante e da regularidade do traçado urbano. Como dizia, verifica-se que, através de escavações, não só que a muralha da época moderna, mas como a existência de fábricas de salga de peixe romana. Importa também referir que, em termos de espaços privados livres, temos os logradouros interiores das parcelas, mas espaços semipúblicos de utilização coletiva só no lado da igreja e numa zona do Largo da Barca, mas já fora da zona amuralhada. Dentro das muralhas, praticamente não há espaços públicos. Aqui está a evolução urbana. É interessante ver como o perfil vai sendo alterado ao longo dos séculos. No século XVI, temos ali basicamente a zona amuralhada e uma ampliação que vai surgindo a norte. Mais tarde, já passa para sul e poente e vai descendo. Século XXI, nós já temos aqui a Praia da Rocha, a ligação à cidade e a densificação, né? Importa mostrar aqui essas duas fotos. A Praia da Rocha inicialmente eram grandes vivendas, grandes casas,
e agora com uma carga construtiva avassaladora e até incorreta, porque no fundo estamos a falar de falésias de calcário, cársicas com pouca capacidade de aguentar grandes cargas. E a situação atual do centro antigo é bastante preocupante, na medida em que está abandonado e junto ao centro antigo há grandes superfícies comerciais, o que faz com que nem o comércio seja capaz de atrair pessoas. Portimão foi vítima da sua própria localização, zona ribeirinha, onde o turismo e a construção é avassaladora, especialmente na zona junto ao mar, e o centro é abandonado. As políticas urbanas aqui, elas são feitas basicamente, até o momento, têm sido sempre a pensar na marca da cidade, marca Portimão, grandes eventos, sempre desvinculados da comunidade. E a própria comunidade vai se sentindo desligada da cidade, já não se reconhece na cidade. Foi essa a percepção que tivemos das entrevistas que fizemos. No caso de Lolé, que está no interior e que acabou por ser menos vítima dessa especulação imobiliária, porque estava mais afastado do litoral, ainda se preserva muito do centro antigo. Vemos aqui, e já foi comprovado por escavações, que de fato, de fundação islâmica, Al-Uliá, que significa o outeiro, porque estava numa colina plana, né, um outeiro. Ainda vemos o resquício da mesquita na Sé, Alcáçova, onde estava o castelo, e os banhos públicos do tempo ainda da ocupação árabe, e assim como o cemitério Mouro. Esta é a evolução. Vemos que também aqui a cidade vai evoluindo, inicialmente com a judiaria e a moraria, mais tarde junto ao caminho romano a norte, e vai crescendo, mantendo sempre essa zona que aqui aparece amarelo, que era a zona onde se realizava a feira anual, até que também aí começam a crescer edifícios. Também Lolé acaba por ser vítima dessa especulação, desse crescimento exacerbado em mancha de óleo, né, salpicado, sem haver uma ampliação sequencial. E o litoral do estado de Lolé, também completamente ocupado, como nós vemos aqui, e foi graças ao afastamento do litoral que Lolé conseguiu manter-se com as suas raízes históricas. Para verificar se realmente o que nós tínhamos observado, tanto na análise das políticas urbanas que foram materializadas, quanto na própria evolução urbana, nas entrevistas, fomos fazer inquéritos. Os inquéritos foram distribuídos nesses 3 temas: a caracterização dos inquiridos, a identificação dos inquiridos e a memória, questões de memória e identidade urbana. Estes são os resultados dos inquéritos. Aqui já está atualizado com relação ao artigo. Nós queríamos ter o mínimo acima de 50 inquéritos. Estamos a falar de cidades com densidades pequenas. E no caso de Portimão, eles foram recolhidos em três eventos públicos. No caso de Lolé, para além do e-mail que os funcionários da Câmara receberam, fizemos também inquéritos online e preenchimento em papel através dos nossos parceiros. Relativamente à faixa etária, no caso de Portimão, há um equilíbrio entre os 20 e 80. No caso de Lolé, predomina entre os 40 e os 60. Então, pessoas já de meia idade. Em termos de escolaridade, em Portimão, predomina a licenciatura. E no caso de Lolé, há um grande percentual também de pessoas com o secundário, mas que têm uma atuação cidadã forte. Relativamente à ligação à cidade, percebemos que são sempre nas 2 cidades mais os que vivem do que propriamente os que nasceram,
Mas Lolé tem outra particularidade que há um percentual que vai lá só para trabalhar. Em termos de conhecimento da cidade, é interessante porque em Lolé há mais pessoas a dizer que conhecem bem a cidade. As características no sentir das pessoas nós apresentamos com valor ou sem valor, interessante ou não interessante, com atração ou sem atração, bonito ou feio. Em Lolé, todos os critérios foram considerados positivos. Em Portimão, a grande maioria acha que tem valor e é interessante, mas o bonito e o feio fica mais ou menos meio a meio, mas a grande maioria diz que não tem atração. E quando perguntamos se gostam, apesar da grande maioria gostarem, em Lolé é mais do que em Portimão, mas a maioria gosta, a identificação, no caso de Lolé, é quase que acima dos 50%, 62%, e no caso de Portimão, é quase 50% a dizer que não se identifica. Ambas as cidades consideram que se deve fazer mudanças e mudanças para preservar a memória e a identidade. Em termos conclusivos, parafraseando Silva, nós consideramos que a memória de uma cidade e a vivência do espaço urbano implica realmente essa condensação do tempo passado, presente e futuro. E é importante também verificar aqui temos fotos de Lolé e de Portimão. Em termos tipológicos, não há diferenças tão abismais para justificarem esse sentimento de pertença e essa identificação tão diferente. Enquanto os loletanos dizem que gostam do centro antigo, que se reconhecem no centro antigo, em Portimão fala-se das memórias perdidas, dos edifícios demolidos, há uma sensação de perda e uma ruptura nessa identificação. Essas narrativas urbanas, essa identidade é importante e Teresa Sá, quando vai analisar os não lugares do G, refere exatamente isso, que os não lugares são os lugares que não têm relações simbólicas nem patrimoniais com a comunidade, com a cidade, né, com a sociedade civil. E no caso de Lolé, por exemplo, usando aqui como referência o mercado, vemos o mercado, que foi construído mais ou menos na mesma altura, mas em Lolé o mercado é um elemento de referencial importantíssimo do centro antigo. Em Portimão foi demolido para dar lugar a uma praça, que é um lugar de passagem, as pessoas até não ficam nessa praça. Então o que perdura é uma sensação de perda. E é isso que nós gostaríamos de salientar, é que realmente, verificou-se, não só na análise, mas nos inquéritos e nas entrevistas, que há uma relação forte entre a forma urbana, a urbanidade, considerando como Chouet que urbanidade é o ajuste recíproco de uma forma de tecido urbano e de uma forma de convivência, e que quanto maior a participação cívica, maior será a identificação da população com a cidade. Quanto mais o poder político trouxer a comunidade à participação, engajar civicamente os cidadãos, maior será essa identificação. Aqui estão os nossos agradecimentos às instituições que nos acolhem e que nos financiam, aos parceiros com os quais nós realizamos várias ações no território, ao orientador que não faz parte aqui do artigo, mas que tem dado o seu apoio incondicional, e aos facilitadores nos workshops que nos trouxeram tanta riqueza a nível da investigação. Essas são as nossas referências bibliográficas. E terminamos então aqui com o grupo, o Centro de Investigação ao qual estamos vinculados, o Grupo de Estudos Urbanos do CIAUD, a entidade financiadora, as entidades acolhedoras, Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e o ProURB, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, os patrocinadores e os parceiros, associações da sociedade civil, a Prefeitura de Lolé e a Escola Secundária de Lolé. Obrigado por tudo. Boa tarde.